E aí, galera, bom dia. Para a galera chegar aí, para a gente... E aí, vocês conseguiram fazer as listas de exercícios? A que eu postei na segunda e a que eu postei na terça? Tem alguma dificuldade, algum exercício? Fala comigo aí. Tem. 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 Na Listão. segunda folha. Segunda lista, no caso, né? A atividade 5. Tipo, a maioria das pessoas conseguiram fazer, tipo, a primeira parte, mas depois assim, não conseguiu. Entendi. Vamos ver se existe alguém com dúvidas na primeira. Se não é na primeira, já vai direto para a segunda, sem problema. Gente, olha só. Assim, acho que uma pessoa pediu para eu resolver uma questão do livro, aquela questão do Enem, mas como eu dei o exercício de revisão, é interessante que a gente vê se não tem dúvida naquilo, se não existe ninguém que tenha uma dúvida, depois nós vamos retornar o livro de vocês, tá? Sem muita pressa, sem muita... Como eu disse para vocês, essa matéria de associação de resistores, medidores elétricos são extremamente importantes, nós precisamos realmente aprender muito isso aí. Depois dessa matéria de elétrica, a gente começa geradores, receptores, essas matérias não têm tanta importância para o Enem, não. Né? O foco do Enem é corrente elétrica, se não me engano foi o capítulo 7 de vocês, não foi o capítulo 7, do capítulo 7 até esse capítulo, é o foco de elétrica do Enem. Se você domina, a única coisa que você saber de gerador é as associações de geradores. O restante, daí para ali, começa a ser questões mais específicas de vestibulares de nível mais complexo. Então, quer dizer que capítulo 7, 8, 9, 10, 11, nós estamos no 11 ou no 12? Que capítulo nós estamos? Estamos no capítulo 12. Então, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 6 capítulos que vocês vão encontrar 2 a 3, 3 questões do Enem, com certeza, desses capítulos. A gente tem que aprender muito, cara, mas muito mesmo. Daí a necessidade de eu fazer aquela revisão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as questões, fala para mim aqui se vocês ficaram com dúvida na atividade 1, né? Na primeira lista que eu coloquei para vocês. Deixa eu abrir aqui, segundo ano, associação de resistores. Foi essa aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu espelhar a minha tela. Aqui, galera, ó. Alguma dificuldade nessa atividade pegaram para fazer, né? Alguma dificuldade aqui, nenhuma dificuldade, tudo certinho, tudo de boa,
E aí, fala para mim aqui. Ó, depois eu não volto mais não, tá? Ah, professor, o que eu faço? Eu somo, eu vou dividir? Não, acabou. É a nossa última oportunidade de 2020 de aprender associação de resistores. Daqui para frente eu já sei que vocês todos sabem. Então não volto mais. Então, beleza. Segundo ano. Essa daqui. Então, ponte de Wheaton. Tranquila, número 1. Eu já não sei, tem como você falar a resposta? Só para você ver se tá igual? De qual? Da 1? Ou você Cara, não tem a resposta? eu não fiz gabarito. Ah, tá, então deixa. Pô, mas se boa, ele fala que no ponto A e B é igual ao potencial, calcula. Então, se é igual ao potencial, não tem diferente de potencial. Então, tem corrente. Então, se você pegar aqui, vamos fazer aqui rapidinho. Dá para gente fazer rapidinho. Algumas são rápidas, né? Outras nem tanto. Então, R vezes 120 tem que ser igual a 90, porque é sempre, ó, sempre oposto, tá vendo? Não é assim não, tá? São opostos. Tá? É 90 vezes 60. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Vou fazer esse cara virar 2, vou fazer esse cara virar 3. Então, R vai ser igual a 270 dividido por 2. R vai ser igual a 135 ohms. Foi isso que você fez? Ei? Foi isso? Ei? Sim, mas... Pera, acho que deve ser feito o cálculo errado. Tipo, tá a mesma coisa, só que o cálculo deu diferente. Eu não sei. Ah, tá. 40, Aqui, não, aqui é zero, é 120. 45. Não é 45, não. Ah, tá. 45. Aqui vai dar 90. Porque quando eu corto esse 6 aqui fica valendo de 2. É, tá tudo igual, só o cálculo. 45. Foi mal. Vou fazer rapidinho demais e aí não cortei o 6. Cortei o 6 com 12 e virou 2. Sim? Beleza. É isso aí, 45. Vamos apagar aqui. Galera, será que todo mundo fez esse exercício, bicho? Ai, ai. Aqui. Determina o valor da resistência X e qual a corrente fornecida pela bateria. Se essa resistência 5 é nula, ela não está funcionando, tá, gente? Então, ó. Então, quanto que vale X? É 1 vezes X. Ó, 1 vezes X é igual a 2 vezes 3. Então, X vai ser igual a... Beleza? Ei? Sim. Beleza, né? Sim. A letra A está tranquila. Agora a letra B ele está perguntando o seguinte: qual é a corrente fornecida pela bateria? Para eu calcular a corrente fornecida pela bateria, eu preciso calcular a minha resistência equivalente. Vamos calcular a minha resistência equivalente. Então aqui vai ser 6. Então quer dizer, ó, que a minha corrente sai daqui, chega nesse nó, ela se divide. Uma corrente passa aqui por cima e a outra passa aqui. Então, 1 e 3 estão em série, 2 com 6 também estão em série. Então, eu tenho 8 e 4 em paralelo. Então, a minha resistência equivalente do meu circuito vai ser igual a produto dividido pela soma. 8 vezes 4 dividido por 8 mais 4. Então, vão ser igual a 32 dividido por 12. E aí?
Ei, e aí? Fizeram isso? Então, minha resistência equivalente. Se você quiser, simplifique. Se quiser dividir, você divide. O que você achar melhor, cara? O que você achar melhor? Dá 16 sobre 6, se eu simplificar. Dividir por 12. Dividir por 2 dá 8 terços. Dá para fazer assim. Essa é a minha resistência equivalente. Se for calcular a minha corrente total, então I é igual a V sobre R. Então, portanto, I vai ser igual a 12 dividido por 8 terços. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 36 dividido por 8. Quem quiser dividir isso aqui, divide. Vão dar 32, vão dar 4,5. Mental aqui. Só vou confirmar aqui na minha calculadora. É isso mesmo. Show? Tipo, eu não fiz desse jeito, mas deu a mesma Não, resposta. é porque eu usei fração. E eu sei que vocês não gostam de usar fração. Eu uso só para vocês Não, entenderem que é possível, tá? Então tá bom. eu não fiz Opa. esse negócio desse resistor equivalente assim. Eu, tipo, só somei e achei a corrente que passava em cima e embaixo, e depois somei para achar a corrente total. Sem problema. Você aplicou a lei de Kirchhoff. Sem problema. Sem problema. Você falou que aqui passa 3 amperes, não é isso? E aqui passa 1,5, não é isso? Isso. Aí somou as duas, dá 4,5. Não tem problema nenhum. Você tem uma outra ferramenta. Isso mostra que você tem mais ferramentas. Entendeu? Tranquilo até aí? Galera, e aí, tranquilo? Na física, na matemática, assim, na química também, em inúmeras situações, é muito comum a gente encontrar mais de uma opção, né? Mais de uma opção para resolução. Muito comum, cara. Muito comum. Que nem a Maria Clara falou, que ela dividiu, ela calculou a corrente que passa por aquele ramo e outra que passa por outro ramo. E aplicou a lei de Kirchhoff para calcular a corrente total. É uma ferramenta. Vai ter situações muito específicas que vai ser o único caminho. Pode ser. Tranquilo? Galera, então vou apagar aqui, tá? Vou limpar todos os desenhos. Nós vamos para o nosso exercício número 3. Conseguiram fazer o 3? Conseguiram fazer o 3? E... tem ninguém mais aqui, tem só a Maria Clara aqui falando. Vou chegar lá. Vou pedir para fazer assim, que eu vou chegar lá. Todo mundo fez a 3? Chegou qual a resposta, Maria Clara? A letra B de bola. 40 e 90. Podem resolver, então. Para esse cara aqui ser nulo, então aqui vai ter que ser... R1 tem que ser 400. Não, aqui vai ter 40. Isso mesmo. R1 tem que ser 40. Aí depois vai ter que resolver... Ó, é um exercício bem difícil, tá? Que depois vai ter que fazer essa associação toda aqui para ficar um só, para depois multiplicar assim. Perfeito? Foi isso que vocês fizeram? Então, primeiro eu fiz assim, foi rápido. Depois eu tive que resolver tudo isso aqui e trocar esses 4 resistores por apenas um. Foi assim que vocês fizeram? Já que a Maria Clara está interagindo comigo, Maria, foi assim que você fez, Maria? Ei? Sim, aí ficou um sistema de um resistor de 20, 60, o de Aham. R e o de 30. Perfeito. Que é 30 vezes... 30 vezes 60 dividido por 30 mais 60. Perfeitamente. Eu acho que vocês estão, assim, pelo menos... Eu acho que está indo, né? A 4, conseguiram fazer? 4 é bem fácil também, né? A 4 é igual a do livro que você fez. Isso aí. E assim que é o bicho-papão, então?
Sim. Assim, pra achar o resistor, fazendo aquele negócio lá de cruzar de boa, mas depois, não. Depois não. Então vamos lá. Talvez tenha alguma coisa que ainda eu não havia explicado, ou não expliquei, não chegou no capítulo ainda. Talvez foi esse problema. Mas vamos lá. Sabendo que no galvanômetro G não acusa passagem de corrente elétrica. Então aqui não tem corrente elétrica. Então vamos anotar essas coisas importantes. Então aqui não tem corrente. Então I aqui é igual a zero. Sim? Para I igual a zero. Julgue, considerando os dados do esquema, as afirmações que seguem. Então, a primeira coisa, né, é a mesma ideia do anterior. Então, vou ter que somar esses dois aqui, perfeito? Para ficar um só. Vou somar esses dois aqui também para ficar um só. Não é isso? Esse R eu não tenho. E esse aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a equivalência desses três. Perfeito ou não? Foi o primeiro passo que vocês fizeram, foi assim? Sim, concluía. Então, perfeito. Para lá. Então ficou como? Então ficou assim. Vamos... Deixa eu pegar isso aqui. Fazer algo assim, mais ou menos assim. Algo mais ou menos assim, só para ilustrar o que a gente está fazendo. Então aqui eu tenho uma paradinha aqui. Aqui eu vou colocar um resistor só. Aqui eu vou colocar um só. Aqui eu vou colocar um só. Aqui eu vou colocar um só. Aqui também tem um resistorzinho aqui também. E aqui tem um galvanômetro. Vamos escrever isso. Então aqui eu vou colocar... Só um minutinho que eu vou desenhar o que nós estamos propondo. Então aqui vai ser quanto? 30. Aqui é o meu galvanômetro. Aqui vão ser 10. Aqui vai ser R. Aqui, lembra que eu disse para vocês, eu vou começar sempre pelos maiores, tá? Vou começar sempre pelos maiores. Então aqui eu tenho 28 e 40. O que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Você poderia colocar isso tudo num... Você poderia fazer assim? Quem quiser. 1 sobre 40, 1 sobre 20, mais 1 sobre 8. Poderia fazer assim também, se você quisesse. Ao invés de pegar 2 em 2, pegar todo mundo aqui. Como eu vi que 40 é múltiplo de 8 e é múltiplo de 20, poderia fazer assim também, que era um caminho. Ou você pode pegar de 2 em 2. Então, 40 vezes 20 dividido por 40 mais 20. Dá certo também. Tem várias maneiras de fazer. Como eu vi que são múltiplos, vou pegar assim. Então, ficou assim, Mas 40. você pode também pegar, tipo, 28 ou 48. Qualquer coisa, qualquer ordem não vai alterar nada. Mais 2, mais 5. Show? 1, mais 2, mais 5. Que é igual a 1 sobre RQ. Multiplicando cruzado, 8RQ é igual a 40. Então, RQ é igual a 40 dividido por 8, que vai dar 5 ohms. Chegaram a esse valor? 5? Sim. E chegaram, né? Então, comprovou que a ordem não altera nada. Então, eu já consigo responder a letra A se é verdadeira ou falsa. Eu vou multiplicar cruzado e vou descobrir quanto que vale Rzinho. Aqui, a diferença... Eu tenho... Isso aqui é um gerador, tá? Uma representação de um gerador, que é o próximo capítulo de vocês. 52 volts. Então, quer dizer que eu tenho 52 volts sendo distribuído por todo o circuito elétrico aqui. Equivale 4
um Rzinho, né? 4 ohms. Toda vez que aparecer esse Rzinho aqui, quer dizer que é a resistência interna desse meu gerador. É o próximo capítulo, a gente já vai adiantando algumas coisinhas, ó. Então quer dizer que isso aqui é um gerador. Todo gerador, ele tem uma resistência interna. Por exemplo, a bateria do seu celular não esquenta? Mas não era para esquentar. Você não tem uma misteira, não sei nem fritar um ovo no seu celular. Mas esquenta, a bateria do notebook não esquenta. Se está esquentando, tem efeito Joule. Tem energia elétrica sendo transformada em energia térmica. Se tem efeito Joule, é porque eu tenho uma resistência aí dentro. Então, quer dizer que a minha bateria ela tem uma resistência interna. E essa resistência interna, a gente usa o Rzinho para representar. Então, Rzão, resistência do circuito. Rzinho, resistência interna da minha bateria ou do meu receptor. São os próximos capítulos. Só estou falando que a gente já vai adiantando alguma coisinha. Então, vamos calcular aqui a letra A. Depois eu apago aqui e a gente vai fazendo a letra B, etc. Então, vamos multiplicar cruzado. Ó. 10R é igual a 150. Então, Rzinho vai ser igual a 15. Deixa eu pegar o pincel aqui de novo. Vou fazer de vermelho. Então, ficou assim, ó, R vezes 10. Para fazer a A, tem que ser igual a 30 vezes 5. Então, quer dizer que, vou cortar um zero aqui, corto um zero aqui. R vezes 1 é R. 3 vezes 5, 15 ohms. Pronto, acabou. É verdadeiro. Letra A, todo mundo acertou, né? Quem fez, de boaça. Letra A. Sim? Sim. Para eu não apagar isso aqui, eu vou abrir o documento no Word, para eu não apagar aquele meu... Eu não quero apagar o meu resistor ali, cara. Eu vou abrir no Word aqui, só para ver o que está escrito lá, na letra B. Eu não estou conseguindo enxergar ali o que está escrito na letra B. Eu vou abrir esse documento aqui no Word, aí eu vejo o que está escrito na letra B. Não é esse, não. É só a gente ler, né? É. O que está escrito aí na letra B? Fala para mim. O que ele quer? Quer que eu faça Maria o quê? tá com a folha? Oi? A Maria tá com a folha? Então não, com a folha? Deixa eu ver se eu consigo movimentar Maria? aqui. Letra B. A resistência equivalente entre A e B. Não é isso? Entre A e B vale 40 volts. Sim, a resistência equivalente entre A e B. Vou voltar aqui. Deixa eu tentar encaixar isso aqui. A resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B. Deixa eu... Aqui é A. E aqui é B. Não muda muita coisa, né? Muda alguma coisa pra gente? Nós já sabemos que aqui em cima vale 40 e aqui embaixo vale 20. Então vai dar quanto? Isso aqui tudo pode ser trocado por apenas um resistor. De quanto? Fala para mim. Quanto que dá a resistência equivalente desses 4 aqui? Fala para mim. Vocês fizeram exercício. Fala para mim. Ok? 20 embaixo, 40 em cima. 40 vezes 20... dividido por 40, mais 20. 40 vezes 20 dá 800, dividido por 60. Ou 80 dividido por... 13. Deu quanto? 13,3. 13. Dízimo. Então, eu vou deixar assim, 40 sobre 3. Já que deu dízimo. Esses negócios tá dando tudo quebrado desse exercício. Não tem problema, hein? Não tem problema. Tá? 40 sobre 3. Então, se deu 40 sobre 3 isso aqui, e ele quer saber entre A e B, né? Se essa resistência, só essa resistência já deu 40. E aqui dá 20, então já sei que vai dar um valor menor do que 20. E aqui dá 4, então teria que somar isso com essa daqui.
Não vai dar 20 nunca, não vai dar 40 nunca. Então já está falso. Ele falou que dá 40, ó. Ó, a resistência equivalente entre A e B vale 40. Não vale. Entre A e B, para eu sair de A e chegar a B, eu não vou ter só 40 ohms. Perfeito? Não vou ter. A DDP entre A e B vale 40 volts. Aí eu preciso calcular a minha corrente total. E aí, provavelmente, foi por isso que vocês não conseguiram fazer o exercício. Deixa eu apagar tudo aqui. Não estava conseguindo resolver a corrente. Hã? Não estava Não entendi. conseguindo. Não estava conseguindo. Tipo, eu consegui achar, eu acho que eu achei, né? Se tiver certo, a corrente de cima e de baixo. Só que na hora que chegou nesse 4, eu não sabia o que fazer com ele. Entendi. Entendi. Provavelmente foi a questão, ela está elaborando, está pedindo algo a mais. O que é o algo a mais? A diferença de potencial entre os pontos A e B, como eu disse para vocês, e provavelmente essa foi a dificuldade de vocês, isso aqui é um gerador. E a DDP do gerador é igual a esse Ezinho dele aí, que a gente vai chamar isso de força eletromotriz, menos a energia que ele perde. Então, a DDP entre os pontos A e B vai ser 52, que é a força dele eletromotriz, menos o que ele perde, porque ele está aquecendo. Ele está perdendo. Então, ficaria assim, a diferença de potencial entre esses extremos dele vai ser o 52 menos 4 vezes I. Quem é esse I? É a corrente total. Qual é a corrente total do meu circuito? Eu preciso descobrir. Porque se eu tiver a corrente total do meu circuito, eu sei quanto de energia realmente o meu gerador está fornecendo para o meu circuito. Porque ele não fornece 52. Por exemplo, se a gente pegasse uma pilha, se eu pegar uma pilha e falar assim, olha, essa pilha aqui tem 1,5 volts. Se você medir, não vai dar 1,5. Vai dar 1,3. Dependendo do tempo de uso, 1,20 alguma coisa. Mas não vai dar 1,5. Todas essas pilhas alcalinas, eu acho que essa foi a dificuldade. Que bom que a dificuldade foi aí. A dificuldade foi uma matéria que vocês ainda vão ter no próximo capítulo. Gente, é muito difícil elaborar exercícios prontos porque eles abordam tudo. Por exemplo, ó, essa pilha que estava no meu mouse, se você olhar lá, ó, tem 1,5 volts. 1,5 volts. Não quer dizer que se eu medir, pegar um voltímetro e colocar aqui, ó, vai marcar 1,20. Não vai marcar nunca. Vai marcar 1,4, 1,30 alguma coisa, mas 1,5 não marca. Mas por que ele não marca 1,5? Porque ela gera 1,5 volts. Mas ela não fornece 1,5 volts para o meu circuito externo. Parte dessa energia ela vai dissipar para ela mesma. Ela perde para ela mesma. Então, todo gerador gera uma determinada quantidade de energia, mas perde também uma quantidade. Então, o que ele fornece para o meu circuito, o que essa pilha está fornecendo para o meu mouse, é a diferença do que ela produziu, mais o que, infelizmente, ela perdeu. Lembra, nada é ideal. Há sempre perca de energia. Nós não sempre, não, despreze o atrito, despreze a resistência do ar, despreze isso, despreze aquilo. Mas eu não consigo desprezar a resistência interna na bateria. Isso é real, isso existe. Então, quer dizer que ela não vai fornecer 1,5 volts para o meu circuito. Vai fornecer menos que isso. E como que eu vou saber quanto que ela vai fornecer? O que ela fornece teórico, que nós chamamos isso de força eletromotriz, que é chamado de FEM. Bom, já vai adiantando o próximo capítulo. FEM. Menos a energia por ela dissipada. Eu posso escrever assim, ó, o dissipado. Eu posso escrever que é R vezes I, que nada mais é do que DDP dissipado. Então, eu tenho isso, eu gerei isso, mas perdi isso. O que sobra para mim? Por isso, que com o passar do tempo, né, é muito comum, as baterias vão perdendo a sua DDP útil. A resistência vai aumentando interna e aí chega um determinado momento que a corrente do meu circuito está tão alta que essa corrente é chamada de corrente de curto-circuito. Ou seja, tudo que a bateria
gera, ela consome. Então, meu circuito para de funcionar. A minha lâmpada para de acender, minha bateria para de funcionar, porque nós chamamos que ela entrou em curto-circuito. Ou seja, a corrente por ela produzida, né? Chegou uma corrente, chama limite, já vai aprender a calcular isso, uma limite, que é chamada de corrente em curto-circuito. Essa corrente ela já está tão alta que, a partir desse momento, tudo que a minha bateria gera, ela consome. Então, o que faltou talvez para vocês foi essa fórmula. Mas não obrigatoriamente teria outros caminhos de fazer. Eu preciso calcular a minha corrente total. A minha corrente total. Cara, como que eu calculo a minha corrente total? Simples. Ó, a minha corrente total é o que eu tenho dividido pelas minhas resistências equivalentes. É isso, é a minha corrente total. Vamos calcular a nossa corrente total, então. Hein? Aqui tinha dado quanto? 40 sobre quanto? Eu não me lembro mais. É 40, tudo isso aqui. 40 sobre 3, não é isso? Então, ó, minha resistência equivalente vai ser 40 sobre 3 mais 4. Que tem esse Sim. 4zinho aqui. Então, vai dar o quê? Vou tirar o mínimo, 52 sobre 3. Isso é minha resistência equivalente. Show? 52 sobre 3. Tranquilo? Concorda que se eu somar 40 terços mais 4 vai dar 52 sobre 3? E Sim. agora eu vou calcular minha corrente total. I tot 52 dividido por 52 sobre 3. Divisão de fração, o que eu faço? Repete a primeira Repete a inversa. primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ah, e se eu gostasse de fração, né? As coisas ficariam tão fáceis. Quanto que vale a minha corrente? 3 amperes. Aí, gente, mesmo que vocês não soubessem a equação do gerador, vocês conseguiriam saber. Conseguiriam fazer alguma coisa. Conseguiriam. Porque eu sei que sai 3 amperes aqui, ó. Aí esses 3 amperes vai ser dividido, um pouco para cima e um pouco para baixo. Sem essa equação aqui, fudeu. Vamos usar essa equação aqui, que se vocês não sabiam, agora sabe. Equação do gerador, ó. Anota aí, ó. Já o próximo capítulo, ó. Equação do gerador. U, que é o que ele fornece para o circuito, é igual a epsilon. Quem é epsilon? Força eletromotriz. Menos Rzinho, que é a resistência interna, vezes I. Quem é I? Corrente total. Vamos jogar na fórmula, então. Ficou assim, então, ó. Assim, Oi. mas tipo assim, assim, eu não entendi muito bem como você achou essa corrente total. Mas se eu fizesse tipo naquele exercício passado, que tipo, achasse a corrente total de cima, a de baixo e somasse as duas. Mas aí no caso, eu não sei o que eu faria com esse Não vai 4. dar certo. Não vai dar certo. Porque você está considerando que ele está fornecendo 52 volts para o circuito externo. E ele não está fornecendo 52 volts. Porque ele perde energia. O que ele fornece vão ser só 40 volts. Você não entendeu como que eu calculei a minha corrente total? É isso? É isso? Sei lá, fiquei meio confusa nessa parte. Eu vou voltar. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos Porque mostrar. corrente total, a gente também não conhecia, né? Não conhecia. Não entendi. Não conhecia, não tinha? Ó, isso aqui nós já tínhamos calculado, que vocês falaram que deu 16, alguma coisa, não foi? 16, vocês até chegaram, 16,6666, não foi isso? Ei? Não foi Sim. isso? 13,3. Isso aqui tudo. Mas corrente total não é DDP, que é 52 volts dividido pela resistência equivalente? Você concorda que isso aqui tudo vai estar em série com esse de 4? Então, você concorda que eu tinha que somar 16,6666 mais 4?
Ei? Ei, fala comigo. Aham. Vocês somaram? Antes de jogar na fórmula? Tem que somar. E aí, como eu aproximei lá em cima, vai dar um valor aproximado, ó. Como é que ficaria, então? Vou fazer aqui rapidinho. Como que ficaria esse cálculo? Ficaria assim, ó. 40 dividido por 3. Opa, dá 13, né? 13, nem 16, é 13. 13,3333333. Vai embora. Mais 4, que deu 17,3. Aí eu ia dividir 52 dividido por 17, 17,3, que vai dar 3,005. Vai dar quanto? 3 amperes. No meu eu cheguei exato porque eu não dividi 40 por 3. Eu usei a própria fração. Aí eu somei 40 terço mais 4. Como é que eu somo isso aqui? Eu vou tirar o mínimo, que vai ser 3. Então, 3 dividido por 3 vão dar 1 vezes 40, 40. Mais 3 dividido por 1 aqui vão dar 3 vezes 4, 12. 40 mais 12, 52 sobre 3. Que vai dar aproximadamente 17,33333333. Foi o que vocês encontraram. No caso, não dá para saber quanto de corrente passa em cada um, né? Ainda não. Agora eu já consigo. Porque eu já sei agora que a DDP entre A e B vale 40 volts. Então, já sei que daqui, ó, que vai ser usado nessa e nessas, somadas, tem que dar 40 volts. Aqui em cima, ó, 12, 18. Deixa eu abaixar um pouquinho, porque senão eu não consigo ver. Deixa eu apagar aqui. Agora eu já sei que se eu somar, ó, 12 mais 18 mais 8 mais 10, esse ramo aqui também tem que ter 40 volts. Então aqui dá 10 mais 30. Então aqui tem 40 ohms. Então já sei que a corrente que passa aqui por cima é 1 ampere. Se eu sei que aqui em cima passa 1 ampere, aqui embaixo passa 2 amperes. Porque meu total é quanto? 3 amperes. Por que eu sei que lá em cima passa somente 1 ampere? Porque todos esses meus resistores, para eu sair de A e chegar a B passando por cima, eu tenho que passar pela de 12, pela de 18. Não vou descer aqui porque aqui não está marcando corrente. Passei pela de 8, passei pela de 2 e cheguei aqui. Então quer dizer que 12, 18, 8 e 2 estão todas em série. Então, 12 mais 18, 30, mais 8, 38, mais 2, 40 ohms. Então, quer dizer que o meu resistor nesse ramo superior vale 40 ohms. Se eu tenho só 40 volts, a corrente que passa por lá vai ser igual a 1 ampere. Então, já sei que aqui em cima passa 1 ampere. Perfeito? E embaixo passa quanto? 2 amperes. 2 amperes. Porque eu tinha 3. Aí, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu colocar a pilha de novo no meu mouse. Eu não gosto muito do mousepad do computador, não. É só para poder futucar ali para vocês. Vou apagar tudo, tá? Limpei todos os desenhos. Então, vamos lá. O que eu já sei? Que esse aqui é verdadeiro. Que isso é verdadeiro. Que isso é falso e que isso é verdadeiro. Vou botar D e E. A potência elétrica dissipada no resistor de 20. Nesse cara aqui, ó. Eu queria a potência dele. Então, vamos lá. Entenderam como que eu calculei essa corrente aqui que vale 1 ampere? Se essa vale 1 e essa aqui vale 2. Entenderam ou não? Porque daqui sai quanto? 3 amperes. Fala para mim. Por que mesmo ali em cima vale 1? Eu não sei. Eu somei tudo aqui, ó.
Ó, o que que eu fiz? Deixa eu tirar esse negócio que tá me atrapalhando. Ó, isso aqui tudo, ó, eu saí de A, vou chegar a B. Eu tenho dois caminhos. Ou eu passo por cima, ou eu passo por baixo. Se eu passar por cima, ó, passei pela de 12. Tem como eu chegar a B ainda? Não. Passei pela 18. Então, 12 e 18 estão em série. Eu posso descer aqui? Não pode, porque aqui não tem corrente. Está falando em exercício. Passei pela de 8. Opa, então 12, 8 e 8 estão em série. Cheguei aqui. Tem como chegar a B ainda? Não. Sou obrigado a passar pela de 2 ohms. Agora eu cheguei. Então, quer dizer que 12, 18, 8 e 2 estão em série. Então, quer dizer que esse ramo aqui, ó, eu posso trocar todos esses meus 4 resistores por um só de 40 ohms. Sim? Sim. Qual que é a DDP nesse ramo aqui? 40 volts. Porque entre A e B eu já falei que vale 40 volts. Então, a minha corrente daquele ramo é DDP dividido pela resistência. Então, lá em cima passa 1 ampere. Se eu tinha 3 amperes, então embaixo passa 2. Sim? Eu já sei que esse R aqui vale 15, que eu já calculei. Eu tenho 40 volts para ser gasto aqui também, nessa parte do circuito aqui embaixo. Quando eu passo por esse cara, eu já perdi quantos volts? Quantos volts que eu perco ao passar por aquela resistência que eu calculei de 15 ohms? Quantos volts que eu perco? Quantos volts que eu perco? Quantos? Quantos volts que eu perco? V não é R vezes I? V não é R, que é 15, e a corrente não é 2? Então, V vale quanto? 30 volts. Então, se eu tinha 40 e já perdi 30 aqui, sobrou quanto? 10 volts. Então, eu tenho 10 volts para ser gasto aqui. Como os três estão em paralelos, 10 volts vai ser usado por esse de 20, 10 é utilizado por esse de 8 e 10 é utilizado por esse de 40. Eles estão em paralelo, tem a mesma DDP. Então, se eu quero calcular a potência dissipada no resistor de 20 ohms, eu já sei o quê? Potência. Eu vou usar essa fórmula, porque eu sei a DDP dele, e vou dividir pela resistência, porque eu também tenho a resistência dele. Então, a potência por ele vai ser igual, ele dissipa 10 volts, dividido por 20 ohms. 10 ao quadrado é 100, dividido por 20, 5 watts. Verdadeiro também. E a última, a intensidade da corrente elétrica no resistor de 18. 18 está aqui. Ele falou que é 2 amperes. Claro que não, só sobe 1 ampere, passa por ele somente 1 ampere. Não 2. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Difícil, né? Daqui 2 dias vocês tentam fazer. Se conseguir fazer, vocês aprenderam elétrica. Se não conseguiu fazer, tem que fazer mais uns 50 exercícios para vocês. E usem fração, tá? Pelo amor de Deus. Para de ficar dividindo essas coisas que não são exatas. Galera, alguma pergunta? Ei. Todo mundo já foi embora. Galera, então tenham um bom dia. Extrapolei um pouquinho o horário, né? Para resolver essa questão. E até a semana que vem, se Deus quiser. Fui.